Buscai o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o vídeo de hoje. Olá pessoal, graça e paz da parte de Deus, esteja com você, sua casa e também com a sua família. Pastor Rafael presente uma vez mais aqui em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer, e hoje o meu assunto está nos Evangelhos. Mensagem muito conhecida, pregada, ensinada, porém existem alguns detalhes dentro desse texto que depois no meu coração dividir com você neste momento. Já vi muitas vezes o pessoal falando sobre esse texto e usando uma palavra que não condiz com a palavra de Deus, mas de tanto ouvir, pegou-se, né, esse ritmo, essa fala, e aí nós vamos ouvir isso muitas vezes. Buscar o reino e a sua justiça e todas as coisas. Porém, essa não é a realidade. O texto diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quero começar com vocês, pegando aqui a palavra do nosso Senhor, indo direto a esse texto, depois faremos uma exegese em todo o capítulo que está aqui. Então, o versículo 30, certo, e 3 de Mateus capítulo 6, assim: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Então, não é todas as coisas, é todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus ele falou sobre isso, o contexto da mensagem dele dirigiu-se em 3 palavras: comer, beber e vestir. Se você ver comigo o versículo de número 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis, pois, ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida. Então veja que Jesus está falando da vida. Aí ele falou: pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então você consegue perceber que Jesus está pegando a vida humana e dizendo para o homem: por que vocês estão tão preocupados com comida, com bebida e com veste? Aí depois ele vai falar sobre isso. Veja aqui: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Amados, se nós formos resumir em que consiste a vida do homem, para que ele trabalha, para que ele levanta cedo, para que ele se dedica, para que ele tem uma profissão, senão para comer, beber e vestir. Quer dizer que a vida do homem natural se resume nisso, entre comer, beber e se vestir. Mas já a vida do homem espiritual está fora desse padrão. Jesus mesmo disse, usando Deuteronômio capítulo 8, respondendo a Satanás no deserto: nem só de pão viverá o homem. E agora aqui ele está falando: por que estáis tão preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber, comer e vestir? Queridos, se você analisar, toda a nossa vida se resume nisso: comer, beber e se vestir. Você trabalha para se vestir. Ah, professor, mas eu trabalhei para comprar meu carro. Seu carro é uma vestimenta, é uma proteção, você está vestido. Sua casa é uma vestimenta, você está protegido. Sua roupa é uma vestimenta, ela te protege, ela te guarda, ela cobre suas vergonhas. Tá entendendo? Então, assim, toda a vida do homem consiste em comer, beber e se vestir. Mas Jesus está questionando. Ele falou: por que vocês estão procurando comida, bebida e veste, em vez de procurar o meu reino e a justiça desse reino? Então, se você analisar, olha a mensagem que Jesus deixou aqui para todos nós. Aí no versículo 26, ele falou: olhai para as aves do céu. Queridos, que mensagem linda! Não há nada mais fácil e mais leve do que olhar. Você trabalha, cansa sua mente, cansa seus braços, cansa sua perna, cansa o seu corpo, mas os seus olhos não se cansam. E mesmo quando você tem dor nas vistas, é a sua cabeça que transporta para lá, porque ninguém se cansa de olhar. Então ele está pedindo aquilo que é mais fácil a você: olhai.
Observa, olhai para as aves do céu. E o que há nas aves do céu? Ele disse, olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam e nem ajuntam em celeiro. Quer dizer que as aves não trabalham, não têm salário, que é o resultado, e nem é conta no banco, celeiro. Ele está falando sobre isso aqui. As aves não trabalham, não semeiam, não cegam, não colhem, não têm salário, nem ajuntam em celeiro. Elas não têm conta no banco. Aí ele falou o quê? Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele resume, não tem de vós muito mais valor do que elas? Agora a pergunta é, como é possível que Deus está alimentando o que tem menos valor que o homem? E o homem trabalha para ter seu próprio pão e Deus está alimentando o que vale menos do que o homem? E por que razão que Jesus falou sobre isso? Porque o sangue de Cristo não foi pago pelos animais, foi pago pelo homem. Então quer dizer que o homem vale mais do que os animais? Só que algo importante aqui é que as aves não semeiam, não cegam, não fiam, e o nosso Pai está alimentando as aves, enquanto nós temos que trabalhar para comer, beber e se vestir. Eu sempre digo isso e aplico Adão aqui nessa palavra, porque as pessoas pensam que o trabalho foi uma maldição de Deus na vida do homem depois que ele pecou. Não, o seu trabalho não é uma maldição na sua vida. O seu trabalho é uma porta que Deus abriu. Seu trabalho é uma resposta de oração. Seu trabalho é uma bênção na sua vida. Você não pode abrir sua boca para dizer que o seu trabalho é a maldição de Deus na sua vida. Não. Por quê? Porque Adão trabalhou antes e depois do pecado? A diferença é a condição em que Adão trabalhou. Porque Gênesis capítulo 2,15 vai dizer que Adão lavrava o jardim e guardava o jardim. Se lavrar é cultivar e cultivar é trabalhar no solo, então Adão trabalhou antes do pecado. Então você não pode considerar o trabalho como uma maldição por causa do pecado, porque Adão já trabalhava no Éden mesmo antes do pecado. O problema é que após o pecado, o Senhor disse, no suor do seu rosto comerás o teu pão. Por que razão? Porque o Adão eleito é Deus quem alimenta, o Adão caído é ele quem busca o seu próprio pão. E eu quero te perguntar hoje, em qual condição você está? Na condição do Adão eleito, que busca o reino e a justiça, e o reino acrescenta? Ou na condição do Adão caído, que só se preocupa em comer, beber e se vestir? E é tão forte esse texto em Adão, que você pode ver que depois do pecado, a palavra do Senhor diz que Adão cozeu para si folhas de figueira. Por que razão? Porque o Adão caído agora está se preocupando com a veste? É tão forte esse texto em Adão, que depois que Adão pecou, o Senhor disse, no suor do seu rosto comerás o teu pão, e automaticamente beberá a tua água. Quer dizer que o pecado levou o homem a preocupar-se com comer, com beber e com se vestir. Você consegue perceber as três palavras no Adão caído, mas também percebe as três palavras no Adão eleito. Mas em Adão eleito, é Deus quem alimenta. Adão não se vestia com folhas de figueira, Adão se vestia da glória. Tanto que Paulo diz que eles pecaram e foram despidos da glória de Deus, porque Adão teve três vestimentas. Adão vestiu as roupas da glória, Adão vestiu as roupas de figueira e Adão vestiu as roupas de animais. As três vestimentas de Adão, duas positivas e uma negativa. Na verdade, uma é como se fosse a vontade boa, perfeita e agradável. A vontade boa é Adão com a glória. A vontade perfeita é Adão com as vestes de animais. E a vontade agradável aos olhos de Adão, não de Deus, era a vestimenta que ele mesmo fez para si. Até agradava o olhar, mas não agradou o coração de Deus.
Então o Senhor falou, não posso mais deixar no homem a vontade boa, perfeita e agradável. Ela tem que estar só em mim, porque só eu posso discernir aquilo que é bom, perfeito e também agradável. Então, queridos, quando Jesus disse, olhai para as aves do céu, isto é, olhai para Adão, que estava em minha presença, não trabalhava para sustento, não recebia salário para sustento, não precisava ter conta no banco para sustento, eu o alimentava todos os dias, porque ele buscava o reino, ele buscava a sua justiça. Em qual condição você está? Depois Jesus disse no 26, olhai para as aves, no 27, e qual de vós poderá, com toda a sua ansiedade, em quê? Em comer, beber e vestir? Aí ele falou o quê? Acrescentar um côvado à sua estatura? Quer dizer que nem o seu crescimento depende de você? Nem o seu desenvolvimento depende de você? Ele está em Deus? Aí no 28 ele falou, e quanto ao vestuário, por que andais tão solícitos? Olhai para os lírios do campo, ele usou as aves para comida e bebida, e ele usou o lírio para a vestimenta. Eu quero deixar hoje uma pergunta a você, por que razão que as aves foram exemplo e o lírio foi exemplo? Pensa aí, comente aí nos comentários, por que você pensa que Jesus, tantos animais para ele usar, tanta parte na erva verde para ele usar, por que ele usou o lírio e usou as aves? Aí ele falou, e quanto ao vestuário, por que andais tão solícitos? Aí ele falou de novo, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam. Observe que Jesus não usou o aspecto de ajuntar em celeiro para os lírios, ele usou isso para a ave, não para o lírio. Quer dizer que o lírio, ele não tem uma boa administração. Se fosse levar por esse lado, a ave trabalharia, recebia salário e teria conta no banco. Se fosse pelo lírio, ele só trabalharia e teria salário, porque o lírio não teria conta no banco. Tá entendendo? Eles não trabalham e não fiam. Aí ele falou, eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, olha o texto, se vestiu como qualquer um deles. Quer dizer que os lírios, na sua originalidade, veste melhor do que Salomão? Por que ele falou sobre isso? Porque Salomão dependeu da glória para ser o que ele era, Os lírios são o que são sem depender da glória. Eles são originais, tá entendendo? Então Jesus disse no 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, olha agora o temporário, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Então eu coloquei aqui, Deus não quer te dar nada temporário, ele quer te dar algo eterno. Então quando você busca a comida e a bebida, então você terá uma instabilidade. E quando você busca a veste, então você terá uma instabilidade. Por que razão? Porque você come e logo precisa de comer de novo. Você veste e logo a roupa se suja. Jesus disse, ele falou sobre isso aqui no 30, pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Quer dizer que se Deus colocou o lírio acima de Salomão e Deus falou que ele nos vestiria muito mais, quer dizer que Deus tem a capacidade de colocar você, se você buscar o reino e a justiça, acima de Salomão e acima dos lírios na sua vestimenta. Aí no 31 ele disse, não andeis pois inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Aqui está a maior inquietação do homem. O que eu vou comer, o que eu vou beber e o que eu vou vestir. Nisso se resume a vida do gentio. 32 ele disse, porque todas essas coisas, essas o quê? Comida, bebida e veste. É só ler o texto, tá tudinho aqui no texto. Aí ele falou o quê? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Só no versículo de número 32, 2 vezes a palavra essas coisas. Aí então ele resume a mensagem e diz no 33, mas buscar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então o texto não falou todas as coisas, é todas essas coisas. Essas o quê? Comida, bebida e veste. Então quando eu busco o reino de Deus e a justiça em que há nesse reino, então o reino tem a responsabilidade de acrescentar, porque o reino não dá, o reino acrescenta comida, bebida e veste. O problema é que muitos querem o acrescentar do reino, até buscam o reino, mas não querem buscar a justiça desse reino. Por quê? Porque o reino te favorece, porque ele te acrescenta, mas a justiça, ela vai te cobrar. Então muitos querem o reino, mas nem todos querem a justiça desse reino. A justiça, ela vai disciplinar você, ela vai curar você, ela vai tratar você, ela vai te enfrentar, ela vai te confrontar. O reino não, o reino vem te acrescentando, te recebendo, te conduzindo, te transportando, mas a justiça não. Então muitos têm buscado o reino e faltado buscar a justiça. E se não houver a busca dessa dualidade, dessas ambas partes, o reino de Deus e a justiça, então o reino não pode te acrescentar. E muitas pessoas que estão cobrando a Deus, onde está a comida? Onde está a bebida? Onde está a veste? E o Senhor pergunta, onde está a busca pelo meu reino? Onde está a busca pela minha justiça? Porque esse texto não é uma hipótese. Esse texto é uma afirmação. Buscai o reino e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O texto não falou talvez, o texto afirmou: se buscar o reino e a sua justiça, receberá o acrescentar do reino. Então Jesus resume sua mensagem e diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Quer dizer que quando você não busca o reino e a sua justiça e não recebe o acrescentar, então o que é o mal de cada dia? A ausência de comida, a ausência de bebida e a ausência de veste. Com isso, vou ficando aqui em mais um conteúdo aqui no canal do Seminário Teológico Ebenezer. Pessoal, convido você a compartilhar esse link com seus amigos, companheiros, sua família, as pessoas da sua igreja. Compartilhe esse link para que mais pessoas recebam esse conteúdo e quem sabe alguém não está precisando ouvir essa palavra. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fique na paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz.